Mauro, ano que vem você vai estar lecionando no CFL, se Deus quiser. O CFL vai ser sobre teologia bíblica do Antigo Testamento. E teologia bíblica é um termo que ele é técnico, mas as pessoas muitas vezes não sabem disso. Elas pensam que é uma teologia que é baseada na Bíblia, uma teologia que não é herética, esperamos que seja. Mas normalmente o termo é usado como, não uma teologia em oposição sistemática, mas um outro ramo, digamos assim, dentro da teologia. Nós temos teologia histórica, filosófica, sistemática e teologia bíblica. O que então é teologia bíblica para a pessoa que não conhece, não tem a mínima ideia de que é isso? Ok, vamos lá. Gerardo Voss, que é o pai da teologia bíblica reformada do século passado, ele deu a seguinte definição: teologia bíblica é o braço da teologia exegética que lida com o processo da autorrevelação de Deus. A frase, fecha aspas, né, parece extremamente complicada. O que Voss queria nos dizer com essa definição que ele deu? Primeiro, ele fala em ramo da teologia exegética. Então, existem vários ramos ou várias ferramentas que nós usamos para interpretar a Bíblia. Então, a gente tem as nossas regras hermenêuticas, que é a nossa abordagem do texto. A gente tem a exegese, que é quando a gente lida com determinados blocos de textos, tentando definir, né, qual seja a mensagem daquele texto naquele lugar. E aí a gente faz análise desde a morfologia até a sintaxe e análise literária do texto para entender a sua mensagem. Depois que a gente faz essas coisas, a gente começa a extrair lições do texto ou verdades do texto. Essas verdades, elas têm que ser inseridas ou elas precisam ser entendidas dentro do contexto maior na qual elas aparecem. Então, por exemplo, eu estudo um pedaço da vida de Abraão, depois eu estudo a vida de Abraão inteira, e eu preciso entender qual é a mensagem dessa história dentro do processo da autorrevelação de Deus, dentro do livro de Gênesis, e o livro de Gênesis dentro do contexto do Pentateuco, e assim por diante. Essa compreensão do texto no seu contexto mais fundamental, no progresso da revelação, essa é a tarefa da teologia bíblica, é isso que a teologia bíblica procura saber. Então, nós temos vários momentos no processo de fazer teologia. Tenho a hermenêutica, que eu já falei, a exegese, a teologia bíblica. Essa teologia bíblica passa pelo filtro da teologia histórica, e aí então eu chego às minhas conclusões com a minha teologia sistemática. É isso que a gente normalmente faz. Essa descrição que eu dei aqui, passo a passo, ela é uma descrição didática, porque quando a gente está fazendo teologia, é muito difícil você ter uma plena autoconsciência. Olha, aqui eu estou fazendo isso, aqui eu estou fazendo isso. Mas o exercício acadêmico é isso. É você buscar essa consciência do que é que você está fazendo, sabendo que todas as outras coisas, na verdade, elas acontecem concomitantemente. Então, a teologia bíblica tem essa preocupação. E ela é que gera as primeiras informações ou os primeiros dados, digamos assim, até cruz, que vão ser remetidos para uma sistematização na teologia sistemática, que passa por todo esse processo. Então, a teologia bíblica, ela lida com esse processo de autorrevelação de Deus que está na Bíblia, que está contido. Por quê? Porque Deus falou na história. Deus conversou com gente na história. Deus se revelou ao povo de Israel. Deus não arrancou os personagens com os quais ele fala, levou ao céu, falou com eles e mandou de volta. Aliás, teve um que aconteceu, que foi o apóstolo Paulo. Mas ele voltou e falou o quê? Não dá para falar nada, vocês não vão entender coisa nenhuma, não é? Então, Deus fala no processo histórico. Essa revelação de Deus, ela está contida nessa história registrada na Bíblia, que nós, na nossa teologia, acreditamos é uma história que tem todos os traços da fidelidade por causa da nossa doutrina da inspiração. Então, nós lemos a história, entendemos a história,
tiramos as lições da história e assim nós formamos essa teologia. Então, a gente chama esse primeiro passo de teologia bíblica, por quê? Porque ele está mais próximo, ele está mais perto, isso tem uma razão histórica também, mas ele está mais próximo do texto, da narrativa, do contexto. Mas isso não significa que a teologia sistemática não seja bíblica. A teologia sistemática ela será bíblica se ela buscar os dados da teologia bíblica. Não é? Então, voltando à definição, teologia bíblica é o braço da teologia exegética que lida com esse processo de Deus revelando-se ao longo da história. É isso que acontece, é isso que a gente faz ao fazer teologia bíblica, e é uma ferramenta fundamental a teologia bíblica. Por exemplo, ela é uma ferramenta fundamental para o pregador expositivo. O pregador expositivo ele tem que ter boa teologia bíblica, além de ter boa hermenêutica, além de ter boa teologia sistemática e tudo mais. Muito obrigado, Mauro. Vemos você no CFA de 2015.